Capítulo 47, São Mateus, capítulo 4, do 1 ao 10. Este é o título do capítulo. E é claro que nós não podemos ler um capítulo chamado São Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 10, sem ler a passagem correspondente, né? Então vamos lá para a passagem. Eu estou lendo a tradução da Eclésias, essa tradução aqui. É uma tradução que eu gosto muito. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Espírito aqui, o Espírito Santo, né? Para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aproximando-se dele o tentador, ou seja, Satanás, disse-lhe: Se és filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então o demônio transportou-o à cidade santa, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe. Bom, só lembre-se que o templo de Jerusalém naquele tempo, então nós estamos antes da destruição do templo, né, que, se salvo engano, aconteceu lá pelo ano 70 depois de Cristo. Então, antes da destruição do templo, nós temos esse templo que ele é tão grande quanto as maiores fortalezas, né, uma cidade inteira este templo. Então, o diabo levou Jesus até o topo, né, até o pináculo do templo, e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandou aos seus anjos em teu favor, eles te levarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Isso está em Salmo 90, versículo 11 e 12, né? O versículo que o diabo usou para tentar convencer Jesus. Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, versículo 6, 16, né? A referência. Perceba o seguinte, abrindo um parênteses aqui, né? Uma passagem que chama muita atenção. Você tem duas pessoas, digamos assim, citando a Bíblia, né? Você tem Jesus citando as Escrituras e você tem Satanás citando as Escrituras, né? Então isso mostra que não é só as Escrituras pelas Escrituras, mas quem que está usando as Escrituras e com que intenção essa pessoa está usando as Escrituras, né? Bom, digredindo, tentando me segurar numa digressão extremamente interessante aqui, pense no paralelo que nós podemos fazer com uma Constituição, por exemplo. Mas eu vou me segurar. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás e a ele só servirás. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Bom, então vamos lá, né? Qual que é a relação disso, da tentação de Jesus no deserto, com o que se seguirá aqui, né? Se não há muito riso quando um partido sobe, se há muito riso quando um partido sobe, também há muita alegria do outro que desce. Desculpe, lágrima.
Se há muito riso quando um partido sobe, também há muita lágrima do outro que desce. E do riso e da lágrima se faz o primeiro dia da criação, como no Gênesis. Aqui, é claro, o narrador está sendo irônico, porque não, no primeiro dia da criação do Gênesis não existe lágrima alguma, né? Deus começa a criar as coisas ali e Deus fala, o narrador, né, fala, e Deus viu que era bom. Né? Isso vai acontecendo em todos os dias da criação. Isso para dizer que não havia essa lágrima não, né? A lágrima vai aparecer quando o homem surge e cai, né? Venhamos ao evangelista que serve de título ao capítulo. Os liberais foram chamados ao poder que os conservadores tiveram de deixar. Não é mistério dizer que o abatimento de Batista foi enorme. Bom, é interessante, né, a gente pensar. Venhamos ao evangelista que serve de título ao capítulo. Lembre-se da passagem que a gente leu. Os liberais foram chamados ao poder e os conservadores tiveram de deixar. Não é mistério dizer que o abatimento de Batista foi enorme. A pergunta é o que tem a ver ser chamado ao poder, as lágrimas e as alegrias com Jesus sendo tentado no deserto. Né? É esse que é o ponto. Continuemos. Justamente agora que eu tinha esperanças, disse ele à mulher. De quê? Ora, de quê? De uma presidência. Não disse nada porque podiam falhar, mas é quase certo que não. Tive duas conferências, não com ministros, mas com pessoa influente que sabia, e era negócio de esperar 1 mês ou 2. Presidência boa? Perguntou a mulher. Boa? Se você tivesse trabalhado bem. Se tivesse trabalhado bem, podia estar já de posse, mas vínhamos agora a toque de caixa. Isso é verdade, concordou Dona Cláudia, olhando para o futuro. Batista passeava, as mãos nas costas, os olhos no chão, suspirando sem prever o tempo em que os conservadores tornariam ao poder. Os liberais estavam fortes e resolutos. Perceba o seguinte, lembre-se da configuração política daquele tempo, né? Então você tem o imperador, que assim, politicamente ali no jogo, ele não é nem liberal nem conservador. Isso é importante saber. É claro que é um pouco estranho a gente pensar nisso, porque os conservadores apoiavam o imperador e os liberais, a grande maioria, não, né? Mas, bom, isso era uma outra coisa, né? O imperador é o poder moderador, né? E dava para perceber que funcionava porque havia realmente uma alternância entre conservadores e liberais, né? E aí havia, como eu falei, havia essa alternância, né? Havia esses dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? Era isso que acontecia. Então, só para você ter uma noção, eu anotei aqui as datas, né? Algumas datas. Então, de 1868 a 1878, nós temos os conservadores no poder. De 1878 a 1885, nós temos os liberais no poder. De 1885 a 1888, conservadores no poder. 1888 a 1889, nós temos os liberais, que daí, é claro, vão aplicar o golpe, né, da República. Então, continuando, nem quais. Os liberais estavam resolutos. As mesmas ideias pairavam na cabeça de Dona Cláudia. Este casal só não era igual na vontade. As ideias eram muitas vezes tais que, se aparecessem cá fora, ninguém diria quais eram dele e nem quais eram as dela. Pareciam vir de um cérebro único. Naquele momento, nenhum achava esperança imediata ou remota. Só uma ideia vaga. E foi aqui que a vontade de Dona Cláudia
fincou os pés no chão e cresceu. Não falo só por imagem. Dona Cláudia levantou-se da cadeira rápida e disparou esta pergunta ao marido. Mas, Batista, você o que é que espera mais dos conservadores? Batista parou com um ar digno e respondeu com simplicidade. Espero que subam. Que subam? Espera 8 ou 10 anos, o fim do século, não é? É nessa ocasião, e nessa ocasião, você sabe se será aproveitado? Quem se lembrará de você? Posso fundar o jornal? Deixe-se de jornais. E se morrer, lembre-se que fundar um jornal foi a ideia que o Brás Cubas teve quando o futuro dele, as esperanças políticas dele foram totalmente frustradas, né? Fundar um jornal. Deixe de jornais e se morrer, morro no meu posto de honra. Dona Cláudia olhou fixo para ele. Os seus olhos miúdos enterravam-se pelos dele abaixo como duas verrumas pacientes. Verruma é broca, né? Aquela broca que a gente usa para furar. Então ela ficou olhando e foi furando, penetrando cada vez mais o marido com um olhar. Súbito, levantando as mãos abertas. Batista, você nunca foi conservador? O marido empalideceu e recuou, como se ouvira a própria ingratidão de um partido. Nunca fora conservador? Mas que era ele então, que podia ser neste mundo, que é que lhe dava a estima dos seus chefes? Não lhe faltava mais nada. Dona Cláudia não atendeu a explicações. Repetiu-lhe as palavras e acrescentou: Você estava com eles como a gente está num baile, onde não é preciso ter as mesmas ideias para dançar a mesma quadrilha.